Mesmo eternamente. Jesus is the same today, yesterday, and forever. He has not changed. Ele não muda. He will not change. Ele jamais mudará. He will never change. E eu tenho boas notícias para você hoje. And I have good news for you today. Ele está aqui, He is here. aleluia. Hallelujah. Porque nós estamos reunidos no seu nome. We are here for His name. E Ele está aqui. And He is here. Está aqui para salvar. He is here to save. Há alguns que precisam ser salvos hoje. Some of us need to be saved today. Alguns que ouvem pela internet Some of us that are listening through the internet precisam ser salvos need hoje. to be saved today. E Jesus está aqui. And Jesus is here. E Ele é o Salvador do mundo. And He is the Savior of the world. É o Salvador do mundo. He is the Savior of the world. Eu descobri I discovered, isso numa experiência que tive há 23 anos passados. and this is an experience that I had 23 years ago. O Senhor me enviou para pregar em Istambul. The Lord sent me to preach in Istanbul. Eu fui lá, cheguei no aeroporto. I was there in the Nunca airport. tinha estado lá. I had never been there before. Eu havia achado uma pessoa para organizar And I found someone to organize aquele evento evangelístico that evangelistic e eu event. caí numa cilada. And I fell into a trap. Era uma cilada uma situação muito perigosa. It was a situation that was very dangerous. E então, And so, depois daquele tempo difícil after that difficult ali em time, Istambul, there in Istanbul, mesmo apesar de eu ter caído numa cilada, o even Senhor after I me fell, abriu portas. Eu estava pregando muito lá, God opened the doors and I mas was preaching a lot. eu perguntei para ele, But I asked Him, né, será que o Senhor me enviou aqui? Lord, did you send me here? Será que foi o Senhor mesmo que enviou aqui? Was it you that sent me here? Porque eu estava bem decepcionado. Because I was very frustrated. E eu me lembro And I remember então que eu fiz essa oração num domingo. I made this prayer in E eu tinha Sunday. passado a última semana pregando para os ganeses. And I'd spent the last week preaching to the Ghanaian people. E são pessoas os ganeses são pessoas bastante amáveis. And they are people that are very loving. E eles estavam indo para a Europa naqueles dias. And they were going to Europe on those days. E eles paravam em Istambul, And they stopped in Istanbul rumo à Europa. to Europe. E eles estavam vivendo um momento muito difícil ali, And they were living a very em difficult extrema moment. pobreza. In extreme poverty. E eu estava pregando para eles. And I was preaching that E to eu them. pregava com tanto coração, com tanta alegria, And I preached with a lot of joy and so e much com heart. tanta disposição. With so much disposition. E eu via assim os rostos deles, And I saw their faces. às vezes brilhavam. Sometimes they were shining. Então, And so, naquele domingo eu fiz essa oração. on Senhor, that Sunday, I'd done that prayer. Lord, se o Senhor me enviou if you have brought me para here pregar para ele, to preach to them, agora eu preciso de um sinal. now I need a signal, Eu a sign. preciso que o Senhor me dê um sinal. I need a sign from you. Eu quero que o Senhor me dê um relógio. I want you to give me a watch. Faz muito tempo que eu não ganho um relógio. A long time ago since I got a watch. Eu quero um relógio. It's been a long Um time. I want a presente watch. para eu saber que que eu fui enviado aqui. I want a watch, a gift Isso foi like a domingo. watch. And that was a Sunday. Na segunda de manhã eu estava sentado no hotel, já estava para ir embora. Monday morning I was in the hotel about to E go. então chegou ali o Thomas. And so Thomas came. Thomas era um ganense Thomas was a Ghanaian man. e came com outros. And he was there with another Eles friend. estavam numa situação de muita pobreza. And they were in an extreme poverty Eles situation. vieram, sentaram comigo ali no saguão do hotel And they came and sat with me at the hall of the hotel. e pegaram e disseram para mim: And they told me, nós trouxemos um presente para você. we brought a gift for you. Ele estava embrulhado num papel celofane. It was like in a gift wrap. Eles Very, abriram and they opened it e me entregaram. and they gave it to me. E eu abri, And I opened it tinha 2 relógios. and there was 2 watches. Não só um, Not just one, mas 2. but 2. E aquilo trouxe um alívio no meu coração. And that brought so much joy to my heart. Porque nós temos que ir aonde o Senhor nos envia. Because we have to go where the Lord has sent us. E hoje eu quero pregar sobre um tema chamado When God Says Go. I want to preach today about the theme that is when God says go. So, quando Deus diz para você ir. When God says go. So, let's go to chapter 13.
Vamos ao capítulo 13. Desculpa. Vamos ao capítulo 13 Let's go to chapter 13 de Atos dos Apóstolos. of Acts of the Apostles. Chapter 13. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Acho que vou pegar no meu celular. Atos 13. Acts chapter 13. Em Atos 13, In Acts chapter 13, acontece na cidade de Antioquia. they were in Antiochia. Capítulo 1 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Now in the church of Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Então você vê que aqui So you can see that here, a igreja estava reunida. the church was Eles already estavam together. orando, jejuando juntos. They were praying and fasting together. Então And so o Espírito Santo the Holy falou Spirit com eles. spoke to them. Disse o Espírito Santo. Spoke the Holy Spirit. Veja, Look at this. as coisas começam no Senhor. Things start with the Lord. Se alguma coisa deve ser feita, começar no Senhor. If something needs to be done, it needs to Deve start ser from the Lord. por iniciativa dele. It needs to be His initiative. Não foi iniciativa de Paulo e wasn't- Barnabé, It wasn't Paul's initiative, it wasn't mas a Barnabas' iniciativa initiative, foi do Espírito Santo. but the initiative was of the Holy Ele Spirit. disse o Espírito Santo. And then the Holy Spirit said, Ele disse: separai-me, sete à parte. He said, be set apart. Eu gosto da Separai-vos. palavra em inglês, sete à parte. I like the word in English, set apart. Separai-me. Set apart. Coloque do lado Put it aside. Barnabé e Saulo. Barnabas and Saul. Então, o chamado partiu do Espírito Santo e eles foram separados. And so from the calling of the Holy Spirit, Veja, they were então, set apart. há chamado So there's a calling para todos pregar o Evangelho. for all of us to preach the gospel. Paulo e Barnabé estavam envolvidos nisso. And Paul and Barnabas were involved in De this. certa forma, eles haviam cumprido aquilo que Jesus havia dito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. And they were living that which Jesus had said, that you would receive the power and the Holy Spirit would come E over you. ser-me-eis testemunhas And you will be em testimonies. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da In terra. Jerusalem, Judea, Samaria, and until the ends of the earth. O trabalho tinha sido feito em Jerusalém. The work had been done in Jerusalem. O que é Jerusalém? What is É a Jerusalem? nossa família, It's our family. é o nosso lugar, It's our place. é a nossa cidade, It's our city. é onde nós estamos It's where we are. plantados. Então, eles tinham que primeiramente se dedicar a aqueles que estavam à sua volta. So they had to dedicate themselves first to those who were Isso quer around dizer, them. não adianta você querer pregar do outro lado do mundo So you don't need to go preach to the other side of the world se você não pregou para a sua família, if you still haven't preached to your family yet. se você não trouxe a sua família para o Senhor, If you've not brought your family ou to se você não Christ foi yet. completamente rejeitado por eles, Or if you were just completely se rejected você by não fez them. algo pela sua cidade, If you haven't done something for your se city. não fez algo pelos seus vizinhos, If not something for de que your adianta? Por neighbors. que você quer ir para outro lugar? Why would you want to go Você somewhere precisa else? primeiro passar por You Jerusalém, need to first go through depois Jerusalem. Judeia, And then Judea. seria na circunvizinhança, um lugar And around it. por perto, seria, vamos dizer, a sua região. It will be, for example, your region. Depois Samaria, And after that, Samaria. um pouco Samaria. mais além. A bit farther. Veja, esses homens haviam tido experiências em Jerusalém, These men had had experiences in Jerusalem Judeia, and in Judea Samaria. and in Samaria. Agora And now o Senhor os envia para
os confins da terra. The Lord is sending them to the ends of the Existe earth. uma etapa. There is phases. Nessa etapa, nesse crescer, à medida que você vai cumprindo essas etapas, And on these phases, while you go accomplishing them, vai havendo treinamento, there is a training uma happening. preparação There is preparation para essa happening grande obra final que o Senhor quer fazer for the através great de você. work that the Lord wants to do in your life. O Senhor disse: separai-me, The Lord says, separate for me Barnabé e Saulo. Barnabas and Saul. Não foi todo, não eram todos que foram separados. It weren't all of them that were Eles foram set apart. separados de todos. They were separated from Então all of tem them. No. algumas pessoas, So some people, eles recebem chamado, they receive a calling por uma obra, diz aqui o texto. for a work Para that says here, a obra for the work a que as tenho chamado. that the Holy Eles Spirit têm is calling chamado. them, that He is calling them. Primeiro, essa obra So this work não era a obra de Barnabé e Paulo. wasn't Barnabas or Paul's. Não foi ideia deles. It wasn't Não his foi algo que idea. eles, vamos fazer isto. It wasn't something that they thought Eles of. planejaram. They planned it. Maybe nós podemos fazer isto. Maybe we want to do this. We want E to do não, this. foi algo que nasceu do Espírito Santo. No, it was something that was born A of the obra Spirit. que ele havia preparado. It's the work that He had prepared. Deus tem algo para a sua vida. God has something for your Deus life. tem uma obra para a tua He vida. has a work for your life. Para aqueles que cumprem as etapas. For those that Para pray, aqueles que se preparam. for those that prepare Se themselves colocam and put nessa themselves posição que estava Barnabé e Saulo. in the position that Barnabas and Para Paul serem were, levados. to be brought out, Para serem enviados. to be sent out, Separe eles. set Para a apart obra que os tem chamado. for the work that I've called them. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. And so praying and fasting and putting their hands Enviados over pelo them, Espírito Santo, diz a Bíblia. they were sent out by the Holy Spirit, says the Eles Bible. foram. They went. Amém? Amen? Enviados pelo Espírito Santo, eles foram. Sent out by the Holy Spirit, they went. Não queira ir em lugar nenhum sem o Espírito Santo. Hein? Yeah, I don't want to go anywhere without the Holy Spirit. Por Amen? isso que é importante você buscar a direção dele. That's why you need to search for Porque His se ele te direction. dirigir, If He says to you pode to dar go tudo there, errado, everything is wrong, mas vai dar tudo certo. but everything is going to be fine. Então, de alguma forma as coisas vão acontecer. Somehow things will be right. Porque a obra é dele. Because it's His work. Você é parte. You are part Ele of te it. chamou, ele te enviou. He is calling you Agora, and He will send you. deixa-me dar apenas nós vemos que eles foram obedientes. So we saw that they were obedient. Eles foram. They went. Foram para uma coisa que eles não sabiam o que era. They went for something Mas they eles didn't even know what it obedeceram. was. But they E quando obedient. você faz isto, And when you do this, então o Espírito Santo vai estar com você. so the Holy Spirit will be with you. E isso é tão importante. And that's so important. Porque a obra é só feita através dele. Because the work can only be done through Nós Him. não temos condições de fazer a obra. We don't have Nós conditions não to temos a do capacidade de fazer essa the work. obra. We don't have capacity Quem to do faz it. a obra é o Espírito Who does Santo the work is the Holy através de Spirit. você, Through you. através da sua vida. Through your life. É uma certa humildade, nós reconhecemos, temos que ter essa humildade e reconhecemos essa necessidade. We need to have the humility Aí, to recognize we need Agora, Him. nós estamos na segunda viagem de Paulo, So now we're in no the capítulo second 16, journey in e chapter mostra 16. como o Espírito Santo agia através deles. And it shows how the Holy Spirit moved through Veja, them. lembre-se, eles disseram, o Senhor, a Bíblia diz que eles obedeceram. Remember, the Holy Spirit, the Bible says that they obeyed. Quando Deus disse vá, When God said ou go, ide, eles obedeceram. they obeyed. Eles disseram sim. They said E yes. nós vamos. We're E gonna eles go. foram. They went. Olha só que coisa maravilhosa. Look at this marvelous thing. Eles, então, diz o versículo 6 do capítulo 16 de Atos. Verse 6, chapter 16 of Acts says this. Só um minutinho que eu estou no inglês aqui. 16. Versículo 6 diz assim: Verse 6 says this. percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word of the province in the province of Asia. Eles tentaram ir para a Ásia para pregar. They try to go to Asia to preach. Nós não temos aqui como isso aconteceu, mas o Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia. But the Holy Spirit said, no, you're not going to Asia. Os proibiu de ir. The Holy E Spirit nós didn't let them sabemos go. que ali na Ásia seria plantada And we knew that there in Asia, por eles mesmos, numa outra ocasião,
they will be planted in another occasion by A themselves. maior igreja de todo o Império Romano. The biggest church of all the Seria lá Roman em Empire Éfeso. would be in Ephesus. Seria essa grande igreja. Eles plantariam, mas agora eles estão indo para lá. But now they are going there, E o Espírito Santo os impede. and the Holy Spirit says no. Por quê? Why? Porque não basta você ir para o lugar certo. Because you don't just need to go to the right Você place. precisa chegar na hora certa. You need to be there in the right time. E não adianta você ir na hora certa, And you don't even need to be there at no the right lugar time, errado. in the wrong place. É um pouco difícil. Como que você consegue saber a hora It's difficult. How can you know the time e o lugar and the certo? place, the right place? Você não You consegue, can't, a menos que o Espírito Santo te dirija. unless the Holy Só Spirit is Ele with pode you. fazer essa obra. Only He can do Só this. Ele pode te levar para o lugar certo e na hora certa. Only He can take you to the right place at the right Aí time. nós continuamos lendo aqui. So we will continue now. Olha lá. Look at this. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Agora eles querem ir para Bitínia. Now they want to go to E Bithynia, eles são impedidos novamente. and the Holy Spirit says no once Por again. quê? Why? Porque naquele lugar, Because in that place, outro apóstolo ia ser enviado another apostle would be sent para fazer a obra lá. to do the work there. E não precisam ir lá. They don't need Tem to be outro que there. vai ser enviado. Another one is already going Outra to be coisa que sent. nós temos que ter em mente Something else we need é to que o remember, Espírito Santo está descrevendo para nós the aqui, Holy Spirit is telling us now, está descrevendo para nós a obra que estava sendo feita através destes homens. He's describing us the work that was being Mas done não é a única coisa que o Espírito Santo estava in fazendo. this man, but it wasn't the only thing he Outras was doing. equipes estavam sendo enviadas. Another- Outros apóstolos estavam sendo other enviados apostles para were being diferentes sent regiões. to different regions. Sabe por quê? Do you know why? Porque Jesus é o general. Because Aleluia. Jesus is the general. Ele Hallelujah. é o Salvador do He mundo. is the Savior of the Ele não world. só morreu na cruz, He didn't just die on the mas ele cross, comanda a salvação do but He mundo. commands the salvation É of ele the que está world. em charge, He is na in charge. responsabilidade. He is responsible. Eles foram impedidos. They were kept by the Holy Spirit. Então, And so, agora, now, se não pode ir para baixo, if you can't go não pode ir down, para cima, you can't go up, estão vindo dessa direção, vamos continuar reto. we're going to go Foram continue até straight on. Troas. E a Bíblia diz que chegaram em Troas, So they went to a noite Troas. sobreveio a Paulo, e lá em Troas, And then Troas, à noite sobreveio a Paulo uma visão, during na the night, qual um varão macedônio estava em pé e rogava-lhe, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. Agora o Espírito Santo, através de um sonho, Now the Holy Spirit, through a dream, enquanto ele dormia, as he was sleeping, veja, a obra é feita enquanto ele dormia, the work of God has been done ele while he dirige ele slept. para Macedônia. He directs them to E na Macedonia. Macedônia, And so in Macedonia, eles teriam tanto sucesso they had so much que a success. igreja que seria plantada agora em território, seria um território europeu. And that the church was now going to be planted in European territory. Seria a igreja que frutificaria de tal maneira que até os nossos dias o continente tem sido alcançado. Would be the church that would fructify such a way that until this day we have living the fruit from those. E daqui Days. muitas partes do mundo têm sido alcançadas. And from here many parts of the world have been reached. Por quê? Eles estavam seguindo a direção do Espírito Why? Santo. Because they were following the Eles direction of têm the Holy grande Spirit. sucesso So it was a great no trabalho que eles success estavam work fazendo, that they were porque doing. estavam obedecendo a Deus. because they were obeying God. Quando Deus disse vá, When God said go, eles disseram they said sim. yes. Nós vamos. We go. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. So I want to ask you a question now. O que acontece What would happen se Deus falar com um homem de Deus, if God spoke to a man of um God, a profeta, prophet, evangelista, evangelist, falar com você, and speak to you? vá, Go. e você diz And you say não. no. O que acontece quando nós não aceitamos obedecer a Deus? What happens when we cannot obey Aí nós the vimos o Lord? sucesso que foi quando eles obedeceram, We can see the success that was when they mas o que obeyed. acontece quando nós não obedecemos? But what happens when we do Nós not temos esse obey? exemplo na Bíblia, There's some examples in the Bible, e esse exemplo está lá no Velho Testamento. and this example is in the Old Testament. Foi o primeiro missionário
transcultural enviado. It was the first transcultural missionary that was sent. Esse é Jonas. It's called Jonah. Você já ouviu falar de Jonas? Have you heard of Jonah before? Ah, você ouviu falar só do peixe. Oh, you've only heard about the fish. Mas Jonas foi o profeta But Jonah was the prophet que foi enviado para uma outra nação, that was sent to another nation, para uma outra cultura. to another Foi o culture. primeiro profeta, o missionário enviado para outras culturas. The first missionary or prophet that E was eu- sent to another culture. E eu pego esse exemplo porque Deus falou com ele 2 vezes. Falou com ele: I take Go this and example. preach. I take this example because God Ele told tinha him que twice, ir go e and pregar o preach. evangelho. Go and preach the gospel. Então eu vou lá abrir agora em Jonas. So Jonah, Vamos lá para Jonas let's go agora. to Jonah now. Jonas, esse é um profeta que estava fazendo um grande trabalho pela sua nação. Jonah was a prophet that Ele was estava doing a great work. profetizando num tempo de muito pecado, mas ele estava ouvindo a Deus naquela situação toda. He was prophesying in a time of a lot A of sin, nação but de God Israel heard estava him. caminhando por um momento de que Deus ia trazer um juízo sobre eles. Israel was walking to condemnation, E ele sabia que o juízo viria sobre dos assírios, and he knew that the condemnation would come from the de Assyrians, Nínive. from Nineveh. E agora Deus vem para ele e diz: So now Deus, God comes and says- veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness had come against up before me. Go e cry out. Go and cry out. Vai e pregue. Go and pray. Deus preach. enviou ele para pregar God sent him out to preach. para naquela nação. E eles eram os inimigos de Israel. And they were the enemies of Eles Israel. eram um povo muito cruel, They were a really cruel uma nação people. também muito poderosa. They were really powerful as well. Mas Deus disse: você vai lá e pregue contra eles, But God said, you're going to go and preach porque to a them, sua malícia subiu até mim. because your Mas their qual foi a transgressions have come resposta to me. de Jonas? But what was Jonah's response? Jonas, diz a Bíblia, Jonas says, se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, foi, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. the Bible says Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound to Part. After paying the fare, he went aboard and sailed to Tarshish and to flee from the Lord. O que eu vou dizer agora é um pouco sério. What I'll say now is serious. Qual é a consequência? What is the consequence? Qual é a possibilidade What is the possibility de você desobedecer a Deus quando Ele te envia? of you disobeying God when He Quando sends Deus you? diz vai, você diz não. When God says go and you Ou say você no, não quer ir. or you don't want to Qual é a go. possibilidade? What is the possibility? Nenhuma. None. Ou você vai, Either you go ou você vai. or you go. Não tem escolha. There's no other choice. Você vai Either you ou go vai. or you go. Não tem jeito. There's no Vai other ter way. que obedecer. You're going to have to obey, Porque Deus disse. because God said Ele é o Senhor. He is the Lord. Ele é aquele que disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. He said, go to all the world and preach the gospel to all creatures. If you believe and are baptized, you'll be saved. If you're not saved, you'll be condemned. Ele não veio para condenar, He didn't come to ele veio condemn. para salvar o He came mundo. to save the world. E quando ele envia você, And when He sends you, você tem que ir. you need to go. Sabe o que acontece quando você não obedece? Do you know what Primeiro, happens when you deixa eu don't falar obey? por que o profeta não obedeceu. Let me tell you why Jonah didn't obey. É uma razão ele tinha. There's a reason why he didn't Não era obey. aquela razão, mas ele tinha uma razão. It wasn't that reason, but he had a reason. Ele disse para Deus depois de tudo. He said to God after all Disse: of that, Senhor, não foi por isso que eu disse estando ainda na minha terra. he said, oh Lord, isn't this what I said, still being in my land? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande benignidade e se arrepende do mal. That is why I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Ele
não foi porque ele sabia que se fosse, Deus ia perdoar aquele povo. He didn't go because he knew that if he went, God was gonna forgive those people. Ele sabia disso, He knew that porque ele conhecia o Deus dele. because he knew his Ele God. conhecia muito bem a He Deus. knew very well Olha que God. descrição linda. Look, this Eu description. sei quem I tu know és. that who you are, God. Eu sei disso. I know this, Tu Jesus. és clemente, You are slow to anger, misericordioso, merciful, tardio em irar-se, slow to é anger. grande dignidade. You are compassionate. E não te arrependes de fazer o mal. He relents from sending calamity. Ele sabia disso. So he knew that. Ele sabia que se ele fosse lá, He knew that Deus if he went, não ia fazer. God wasn't going to do it. Então, por quê? Qual que foi o erro dele aqui? So what was his the thing that he done wrong here? Ele estava seguindo as suas emoções, os seus sentimentos. He was following his own emotions and Tem feelings. gente que acha que para obedecer a Deus você tem que amar aqueles que você vai pregar o evangelho para eles. Some people think for you to obey God, you need to love those who are going to preach to. Ele deve pregar por amor. You need to preach Há by love. muitos que são movidos pelas emoções. Many are moved by emotions. Tem que eu estou sentindo tanto amor. They say, "Oh, I'm feeling so much love. I need to do something. I need to do something. Eu tenho que fazer algo." Emoção. Emotion. Ou, não, eu não vou pregar porque senão eu não quero a bênção deles. Many Eu will odeio say, aquela gente. many will say, "I hate them. I'm not going to preach to them." Eu tenho o pregador que batizou o Luca, I have a friend, the preacher that baptized Luca. é Tommy. His name is Tommy. Quando toca a bolinha, we always feel, because he was such an incredible preacher. Quando nós falamos He dele, died when he was 8 years old. nós sempre ficamos emocionados porque ele era um pregador muito incrível. Ele tinha 89 anos. Ele morreu com 98 anos. And he died with 98 years old. E ele disse And he said para Deus quando Deus o chamou: to God when God eu called posso him, pregar em qualquer lugar que o Senhor me I enviar, can preach everywhere you send mas me. não me envie para a Índia. But don't send me to India. Sabe qual foi o primeiro lugar que ele pregou? Do you know the first place that he preached that was? Na Índia. In India. Você não deve ir pregar o evangelho porque então- você ama. So you shouldn't go preach the gospel because you love it. É claro que você deve amar, Of course you should love, mas não por isso, but not because of mas that, por obediência. but for obedience. Porque o Senhor enviou. Because the Lord sent Quando o you. Senhor diz, When the Lord says, vá, go, e o have no escolha. você não tem escolha. Você não tem como escolher. You have no choice. Você tem que obedecer. You need to obey. Você tem que ir. You need to go. Porque se você não ir, Because if you don't go, se você não or ir, if you don't go, se você não ir, if you don't go, oh meu Deus, I'm telling you, eu vou falar o que vai acontecer. I'm going to tell you what's going to happen now. Olha só, Look at this. ele comprou uma passagem He bought tickets, e era caro esse ticket. and it was a very expensive ticket. Porque Tarsis ficava 4.000 quilômetros de Tarshish was distância, lá 4,000 kilometers of na distance. Espanha. In Spain. Wow, Custou caro, that was expensive perdeu o spending. dinheiro. He lost his money. Ei, começou tendo prejuízo. Come on, he started losing his money Por already. que eu estou tendo tanto prejuízo? Why do I have so much loss? Estou perdendo tanto dinheiro. I'm losing so much Será money. que você não está desobedecendo a Deus? Maybe are you not Será que disobeying the Deus não Lord? mandou você para Nínive? Maybe hasn't the E Lord sent você you não to pegou o Nineveh? caminho contrário para Tarsis? And you went to Tarshish O instead? opposite, Opposite, exatamente do lado contrário. exactly the opposite Será que não foi place. isso que aconteceu? Maybe that was what happened. Porque isso pode acontecer para alguém que está desobedecendo a Deus. This can happen for Desobedecendo anyone. esse chamado, esse chamado especial que Deus te envia. If you're disobeying this calling of God when God sends you. O que mais aconteceu? What else happened here? Ele foi dormir. He went to sleep. Pagou a passagem, entrou e foi lá no... Pode ver que ele só vai descendo. He paid for the ticket and then he Foi got dormir in lá no porão do navio. and he went to sleep in the wagon of the ship. Aí Deus mandou uma tempestade. God sends in a storm. Esse é o livro de Jonas. The book of Jonah É um livro que todos obedecem a Deus. is a book where everyone obeys God. A tempestade obedece a The Deus. storm obeys O mar God. obedece a Deus. The sea obeys God. O peixe obedece a The Deus. fish obeys God. O germe obedece a Deus. Everyone obeys God, Mas o profeta não. but not the prophet. Todo mundo menos ele. Everyone but him.
Aí está dormindo. So he was O sleeping. navio está sendo chacoalhado e destruído por uma tempestade. The boat was wrecking back and forth, E ele lá dormindo. and he was there sleeping. Sim, quando você não obedece a Deus, See, when you do not obey God, você vai fazer o barco afundar. you're going to make the ship sink. Não queira ter no seu barco alguém que esteja desobedecendo a Deus. Don't have someone in your boat that is disobeying Tome God. cuidado. Be careful. Alguém que deveria obedecer e não obedeceu. If someone needed to obey and they didn't obey, Ele estava trazendo o barco afundando. they were going to make O barco estava para afundar. the ship was going to sink, E ele estava dormindo. and he was O sleeping. capitão lá do barco foi lá e viu que ele estava dormindo e disse: "Ô, dorminhoco, The captain o que went você to está him fazendo?" and said, "Yo, Isso what are mostra a you doing?" insensibilidade dele. O mundo está perdido, o barco está afundando The ship was sinking, e ele dormindo. and he was E assim sleeping. somos muitos de nós. And that's how many Nós of us vivemos em um are. mundo que está afundando. We live in a world that Um is mundo sinking, perdido. the world that is As lost. pessoas estão sendo destruídas. People are being destroyed. Só o evangelho pode salvá-las. Only the gospel can Só o save them. evangelho pode mudar a vida Only the deles. gospel can change Mas them. nós But us, dormimos we're sleeping, completamente insensíveis. totally insensible. E eu quero dizer para você algo. I want to tell you something now. Nós vivemos em um mundo perdido. We live in a world that is Nós lost. vivemos em um mundo perdido. We live in a world that is O lost. mundo está perdido. The world is lost. É um mundo perdido. It's a world Só that há is lost. algo que pode salvar. Only something can A save it. palavra que está na tua boca. The word that goes out your mouth. Só há algo que pode salvá-los. Only something can A save sua it. pregação. Your preaching. Lembre-se lá de Romanos 10. Remember Romans chapter 10? É um texto muito famoso. It's a really famous Olha o que text. está escrito aqui. Look what it says here. Romanos 10. Romans chapter 10. Está escrito aqui, a partir do versículo 13. From verse 13. E está escrito assim: This is what it porque says. todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. For everyone who calls on the name of the Como, Lord will porém, be saved. invocarão aquele de quem não creram? How then will they call on that who E como they've not crerão believed naquele in? de quem nada ouviram? How can they believe in the E one como whom they ouvirão not se não há heard? quem pregue? How can they hear with E someone not como preaching? pregarão se não forem enviados? How can they preach unless they are sent? Como está escrito: As it is quão written, formosos são os pés how beautiful are the dos que feet anunciam as coisas of boas. those who Você announce the pode good falar que eu news. sou feio, You can tell me that I'm mas ugly, meus pés são bonitos. but my feet are nice. They're Amen? beautiful. Amen. Meus pés são bonitos. My Eu feet prego o are evangelho. beautiful. I preach the Mas olha gospel. só, Look at this. como ouvirão How will they hear? se não há quem pregue? There's no one to preach. Esse mundo só pode ser salvo pela tua pregação, This world can only be saved by your preaching, pelas palavras que saem da tua by boca. the words that come out your mouth. E Deus certamente tem algo And God certainly para has aqueles que têm something sido fiéis, for those that have been faithful, para que possam ir ainda mais adiante. so that the gospel can go even Pregar o further, evangelho. to preach the gospel. E como pregarão se não forem enviados? And how can they preach if they've Mas not quem been sent? envia But who is é o sending Espírito them? Santo. It's the Holy Spirit. Ele sabe onde você pode ser uma bênção. He knows where you can be a Ele blessing. sabe onde as pessoas vão ouvir você. He knows where people will hear you and listen to Então, you. aquele profeta insensível, So that insensible Agora- prophet, now, ele está tentando fugir de Deus. he's trying to run away from Fugindo. God. Ele acordou, vai lá, e aí eles perguntaram: vamos lançar aqui uma sorte para ver quem é o culpado disso que está acontecendo. He's running away and they said, let's cast some lots so that we see who is Caiu the one. nele. And the lots Aí eles will cast on perguntaram: him. mas quem é você? And they Ele asked him, disse: who sou are you? hebreu. And he said, I am Eu Hebrew. temo a Deus. He said, I fear the Lord. É verdade, ele teme a Deus. And it's true, he feared Mas the não Lord. obedece. But he didn't obey the É, Lord. eu temo. I fear the Mas não Lord. obedece. But I didn't obey the E Lord. agora ele diz: And so now he eu says, sou o Deus que criou os céus e a terra. the God that created the heavens and the earth. E eles então disseram: mas o que aconteceu? Ele disse, contou para eles. And so they said, what Eles falaram: happened? o que nós temos que fazer para resolver essa situação? They said, what can we do to resolve the Ele disse: é situation? muito simples. It's very É só simple. me jogar no mar. You just need to throw me aboard. O sujeito não queria de jeito nenhum ir para Nínive. He didn't want to go to Nineveh Pense num at cabeça all. dura. Think of someone who Pense didn't numa want to go. pessoa que tem um teimoso desobediente. Think of someone that was disobedient. Deus está fazendo ele obedecê-lo. God was trying to make him obey him. Mas eu vou dizer novamente: But I'll tell you ou something. vai, Or you go. ou vai, Or there you go. ou vai, Or there you go. ou vai. Or you go. There is no other option. Não há outra opção. Você tem que ir. You need to go. Ai de você se não for. Oh, if you don't go.
o chamado é irresistível. The calling is irresistible. Eles tentaram fazer voltar, They tried to go back, mas não teve jeito. Até But the- pensaram no mentor. but the storm Agora eles grew. pegaram ele So they took him e jogaram no mar. and threw him overboard. O que acontece quando alguém é jogado no mar numa tempestade? What happens when someone is thrown overboard in a storm? Não, é só pensar um pouco. Think about it. Morre. They die. Morre afogado. They die and they drown. E foi o que aconteceu. And that's what happened. Só que Deus And so God mandou um peixe sent a fish, engoli-lo. and then the fish caught him, Engoliu swallowed ele. him. E o texto diz que eles ficaram 3. Parece que o nosso tempo acabou, hein? Não? Ok, obrigado. Not yet. Our time is not done yet. Veja só. So look at this. Jesus, Jesus, agora em Mateus, Now in Matthew, capítulo 12, chapter 12, Jesus falou sobre o sinal de Jonas. Jesus talks about the sign of Jonah. Ele disse: esta geração me pede um sinal, He says this generation mas asks me for será a dado signal. somente o sinal de Jonas, But only the signal of Jonah will be given to them, the sign of Jonah, que foi tomado por um peixe e por 3 dias e 3 noites permaneceu nas suas entranhas. which was followed by the fish and stayed there for 3 nights and 3 days. O que Jesus está dizendo? Qual que é o What's Jesus sinal trying de to- Jonas? What is the sign of Jonah? O sinal de Jonas é um sinal maravilhoso, The incrível. sign of Jonah is a marvelous sign. Porque, veja, Because look at this. o que eu vou dizer é um pouco controverso, What I'll tell you, it's a point that is a paradox. mas Jonas não podia estar vivo no ventre de um peixe por 3 dias. But Jonah couldn't be alive inside the fish's belly for 3 He days. was dead. He can't. That's why Jesus compare, É isso que Jesus estava comparando. because he was dead. Porque ele estava morto. Ele morreu. He died. E se você ver a sua oração, And if you look at his a oração actions, foi depois de 3 dias. his prayer was after 3 days, três 3 noites. days and 3 nights. Foi quando ele orou. It was when E he tem a prayed. expressão do texto no capítulo 2. And E does está the, lá. Ele orou do abismo, diz em português. Mas se você for no original, and he prayed from the abysm or Sheol, it says in Portuguese. fala But if you go to the original, do mundo dos it mortos. speaks about the world of the É dead. morto o homem. Como que vai ficar 3 dias dentro de um peixe? Ei, He was a gente. dead man. He was inside the E foi belly of isso the que fish Jesus for 3 estava days. dizendo. That's what Jesus was saying. Mas quando ele orou no mundo dos mortos, But when he prayed in the world of the dead, e você pode ler depois a oração dele, you can read after his prayer, Deus disse God para o said- peixe: vomite ele. so the fish vomit him. Ele vomitou ele na terra. So the fish vomited him onto earth again. Qual foi o sinal? What was the sign? A ressurreição. The resurrection. Esse foi o maior sinal. That was the greatest signal. Jesus disse: um sinal é dado a esta geração. Jesus says a sign is given to this generation. A ressurreição. The resurrection. Porque Jonas ressuscitou. Because Jonah resurrected. E Jesus também por 3 dias estaria na terra, no ventre da terra. And Jesus also would be for 3 days Mas ao in the depths terceiro of the dia ele world. ressuscitaria. But on the 3rd day he would Para resurrect. estar vivo para sempre, To be aleluia. alive again, Vivo hallelujah. para sempre. Alive again, hallelujah, E agora forever. Deus diz para Jonas: And now Jesus says to Jonah, God says to Jonah, olha só, look at this. levante-se Be raised e up vá para Nínive. and go to Nineveh. É a segunda chance. That's his second option. The O que second ele chance. fez? What did he do? O que ele fez? What did he do? Ele levantou He got up e foi para and Nínive. he went to Nineveh. Sabe por quê? Do you know why? Ou você vai, Either you ou go você or vai. you go. Deus vai fazer isso. God will do this. Deus vai fazer você ir. God will make you go. Ele não só mandou você, He didn't only tell ele you vai to fazer go, você ir. he will make you go. Tem gente que chega e fala: eu não sei, eu queria saber como reconhecer o chamado de Deus para minha vida. Some people say, oh, I don't know. I want to recognize what the calling of God in my life is. Não me pergunte isso, Don't ask me that. porque eu vou falar para você. Because I'll tell you. Não te chamou, pode ter He's certeza. not called you. You can be sure of it. Se alguém foi chamado, não tem dúvida, meu. If someone was called, they Porque don't have você any. vai, Because you're going to ou go. você vai. Or you go. Não tem escolha. There's no choice. Italiano, virou brasileiro, né? Come on, Italian became Brazilian.
E ele foi. So he went. Agora pense num profeta. Now think of a prophet. Deus diz, vai lá e pregue para eles. God says, go and preach to them. Pense numa mensagem xoxa. Think of a message that is so bad. A cidade era grande. The city was great. O povo era bravo. The people were angry. Deus forçou ele e ele foi. God told him to go, and so he went. Ele devia pregar com um certo entusiasmo. And so he should have preached with a certain enthusiasm. Mas ele sai andando pelas ruas dizendo, But he was just walking around the street saying, vocês têm 40 dias. you guys have 40 days. Depois disso, After that, Deus vai destruir vocês. God is going to destroy you guys. Só isso. That was it. É a mensagem dele. That was the message. Ei, quem espera alguma coisa nessa mensagem? Does anyone wait for anything about this message? Mas era a palavra de Deus, não é? But that was the word of God. Talvez você acredite que eu vou pregar isso para quê? Maybe Vou you're pregar o saying, evangelho para quê? why am I going to preach O the gospel? evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que The crê. gospel is the power of Você God não é for the chamado para salvation of converter all. ninguém. You aren't called to convert Mas você é people. chamado para pregar o But you're called to evangelho. preach E the quando você gospel. prega o And when you evangelho, preach the gospel, isto pode trazer milagre na vida das pessoas. Christ can bring miracles to Você people's pode ser lives. usado para transformar You can cidades. be used to transform Transformar cities, nações. to transform nations. Então, And so, passou 40 dias. 40 days passed, Eles se arrependeram. and he was repentant. Fizeram até as vacas chorarem. Even the cows were crying. Todo mundo teve que jejuar. Everyone was O fasting. rei disse, vamos jejuar, vamos pedir, porque quem sabe Deus se arrepende. They said, let's fast, Todo let's mundo começou a repent. chorar e Everyone orar. started to cry and pray. Naquela cidade maligna. In that bad city, Eles começaram a chorar. they started to cry E falaram, não dê nada para os animais. and say, don't give anything to the Imagine animals. os animais sem comer também. Imagine the animals weren't even Todos eating. eles também. All of them were, oh my God. Aquela choradeira, importunando Deus. Everyone was crying, and that was getting to God. Everybody começou eles começaram a importunar Deus. Todo mundo começou a annoy E God. Deus ouviu. But God listened Porque to Deus them. é misericordioso, And God is é merciful. longânimo He is long suffering. e se arrepende do mal. And God isn't eager to do evil. E agora aquele profeta And so that prophet, ficou bem chateado. he was very, very sad. Ele ficou muito chateado. Já pensou um pregador que fica chateado porque uma cidade inteira se converteu? He was angry. Have you seen a preacher that is angry because a Você whole já city encontrou um came to pregador God? desse por aí? Have you found a Foi preacher o like pregador that? que teve maior sucesso na história. The preacher that had the most success in Que history. pregador pregou uma mensagem michuca dessa aí e a cidade inteira se He converteu. preached such a bad message, and then the whole city came to life before God. Então, And so Deus disse para ele, levantou lá uma situação para que ele ficasse com pena de uma planta And e so morreu na noite. And God had a situation happen where he had the pity of a plant that died during the night. Então Deus disse para ele, veja, você And so God told him, está look at you. sentindo, está magoado por causa de uma planta? que You are morreu. pity because of a plant that died. Porque You eu are não sad. iria How am I not going ter to be sad misericórdia and have mercy de uma cidade com 120 mil pessoas. on a city with 120,000 people? Por que não? Why not? Come on. Nós temos um Deus misericordioso. We have a merciful God. Ele é o Senhor. He is the Lord. Ele é aquele que tem todo o poder e autoridade. He is the one who has all power E and quando ele authority. diz, vai, And when he says go, vai. go. Ou você vai, Either you go ou você vai. or you go. Eu tive uma experiência semelhante na vida, muito menor, mas I had a tive, similar experience in life. alguns anos atrás, A couple of years ago, eu estava aqui na I Inglaterra was here in England. e eu ia para o Brasil. And I was going to depois go to daqui, Brazil uma grande conferência, várias conferências lá, to do great conferences out there in no Brazil tempo da minha juventude. in my youth days. Então, eu tinha que passar pela Itália. And so I had to go Mas eu ia to ficar só Italy. 2 dias na Itália. But I was just going to stay Eu 2 tinha um days in apartamento Italy. alugado lá, I had a flat there in Italy that I used to mas rent. eu não tinha ido lá. But I didn't go Eu tinha there. ficado 3 meses I had stayed there e 3 tive uma months experiência muito negativa and had a really negative experience com a Gomorra de Nápoles, with Gomorrah in Napoli, a máfia napolitana. the Neapolitan mafia. E eles criaram algumas situações que me deixaram muito insatisfeito. And the mafia created some situations that left me very E eu angry. estava pregando aqui. And so I was preaching Então there. Deus disse para mim: And so God told me, você vai ficar na Itália. you're going to stay in Italy. Eu falei: não, I said, no,
Eu não vou. I'm not going. Aí Deus disse, And so God você said, vai ficar na Itália. you're going to stay in Italy. Eu disse, não vou. I said, I'm not going to go. Eu não vou fazer isso. I'm not going to do this. Eu vou para o Brasil. I'm going to go to Brazil. Aí o Espírito Santo tirou a minha alegria. And so the Holy Spirit took Minha away. paz, minha paz. The Holy Spirit took away my joy, my É peace. uma experiência horrível. It was a horrible Você experience. perde a sua paz completamente. You lose your peace Ele completely. tirou minha paz. Your peace goes. E eu estava tão assim aflito And so I was so afflicted. que eu falava em voz alta. That I used to Eu não speak. vou para a Itália. I'm not gonna go E as to pessoas do Italy. meu lado, o que você falou? Eu falei, não é com você. And people said, oh, wait, what did you just say? And I said, no, it's not with you, don't worry. E eu fui sendo preso ali pela aquela situação de sem paz. And I was being pressured by that Era situation. horrível. And it was Então eu horrible. disse para Deus, ok, eu fico lá. And so I said to God, okay, I'm going to go and I'm going to Eu vou stay. I'm ficar. going to stay there. I'm going to Tá stay bom. there. Okay. Arrumei alguém para fazer o que eu ia fazer no Brasil. So I told someone to go do Quando what I was cheguei going to na do in Itália, Brazil. que eu ia ficar só 2 dias, When I got to eu Italy, já parei lá. I stepped. E disse para mim mesmo, Deus And I quer que eu told esteja myself, de férias aqui, eu vou ficar de férias. God wants me to be here, so I'm going to Eu be fui here. correr na Margelina, que é um lugar muito bonito em Nápoles. So I went to run at Margarina, which is Toda a very manhã eu beautiful estava place correndo. in Napoli. And I was running O there senhor every quer morning. de férias? Ok, You know, it legal. was like summer for me. It was Eu vacation não for me. conhecia ninguém lá, I ninguém. didn't know anyone in Napoli. Tinha um apartamento lá, alugado, mas não There was a flat there, but Aí o Senhor disse, compre uma Bíblia italiana. then God told me, buy a Bible in Eu Italian. fui atrás de uma livraria. And I went for a Quando eu estava bookstore. na livraria, When I was in the bookstore, comprando essa Bíblia, buying this Bible, eu lembrei que não tinha falado aqui na Inglaterra que ia trazer pregadores italianos para pregar aqui. I remember that I had said that I was going to bring Italian preachers to preach there in E Italy. aí eles, eu perguntei para a pessoa que estava vendendo a Bíblia, você conhece algum pregador que possa lhe pregar, quer pregar lá na Itália? And so na Inglaterra, né? I asked the guy at the bookshop, do you know anyone that here in Italy that can não preach? conheço não, vai nas igrejas, você vai achar, não. And he said, no, I don't know anyone, but go to the Aí, mas churches and quando eu you'll estava find falando com someone. ele falou, tá chegando 2 ali, ó. Well, I spoke to him, he said, oh, E look vinha there, aqueles 2 dois, people are coming. 2 And italianos com terno, so 2 Italian men came, they had suits on. né? Os dois tinham o mesmo sobrenome, Both, Festa. both of them had the same surname, Festa. Aí eles chegaram, eu falei com eles, olha, vocês não estão afim de pregar na Inglaterra? Precisamos de um pregador lá. They came and I asked them, are you guys willing to come Você to, não quer tomar um to café com a England gente? and Pela preach primeira for us? vez me pagaram um café na Itália. For the first time they paid me a coffee in Italy. Aí fui tomar um café com eles. And then I went to have a coffee with Aí them. eles falaram para mim, And they told me this, look. você está por aí, tá? Are you here? Por muito tempo? Tô só aqui. For a long time? No, I've been here Você não for a quer while. pregar now. para a gente na semana que vem? And I asked them, do you not want to preach for us next week? Eu vou pregar. And I said, yeah, I will preach. Aí eles vieram me buscar So they came and they got e eu me. preguei na rua, And I preached on the um streets. trabalho de evangelismo. Evangelism work. Mas aí Deus fez algumas coisas maravilhosas. And God done some marvelous things. E aí eles começaram a me convidar, outras pessoas. They started to Eu invite fiquei other people. com uma agenda super cheia na Itália. And I was in a really full agenda. Preguei I preached. todo mês de agosto, All of the month of August. alguma coisa em setembro. Something in September. E fez bastante amizades ali naquele tempo. Conheci as pessoas que eu trabalharia por anos, And I befriended many people that I'd worked with for years. plantando igrejas lá. Planting churches there. E o meu resultado foi que eu consegui batizar cerca de 100 pessoas And the lá. result was that 100 people were baptized there. Eu plantei igrejas. I planted churches, I baptized people. Dia eles cansaram de mim e me mandaram embora. One day they were like, oh, we don't like you anymore, and they sent me Mas é away. meu tempo que acabou mesmo. But it was a time for that. Amém? Amen. E eles estão felizes lá. So they are happy that Eles estão fazendo um grande trabalho. God is doing a great work. Porque e um dia eles chegaram para mim e disseram. And one day they came to me and O said, Gasper disse para mim que. Gasper told me. Me agradecendo, eu falei, mas cara, você não tem que me agradecer. Ele e a Emiliana. You don't need to thank me, I told him. Ele disse, eu nem queria vir aqui. I didn't even want to come here. Que honra eu tenho, que mérito eu tenho. Eu fui forçado a vir aqui. What honor do I have? What merit? I was forced to come here. Ai, os esforços. Eu fui forçado. Que mérito eu tenho. What merit do I have? O mérito pertence todo a Deus. The merit is all God's. Porque a da obra pertence a Ele. Because the work is Fique em pé no God's. seu lugar, nós vamos orar agora. Raise up now in your places, we're going to pray. Eu sinto no meu coração e aqui, I feel in my heart today. nós temos algumas pessoas We have some people
e receberam um chamado. then I've received the calling. Isso não é um chamado para pregar. Todo mundo tem que pregar o evangelho aqui. Everyone needs to preach the gospel here. Mas algumas But pessoas some people receberam um chamado especial. have received a special É calling. esse enviar And it's this being sent out como missionário, like a missionary, que é a palavra original do latim, which the word in Latin que is quer dizer apóstolo em grego, means apostle in Greek, o enviado. being sent out. Eu sinto que eu tenho algumas pessoas aqui I feel like some people here, que o Senhor está desafiando elas the Lord is telling you para obedecer. to obey. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, quero orar com você. I want to ask you to come to the front. I want to pray Nós for temos you. um louvor aqui. Is anyone doing the worship? Eu sinto que nós temos algumas pessoas aqui. I feel like we have some people here. Infelizmente, enviar quer dizer apóstolo, né? O To be sent missionário. means apostle, to be a missionary. Infelizmente virou apenas um título, né? As Unfortunately, it became a title. É o título que as pessoas mais gostam. It's what people most like. Eu vou na África, por exemplo, todo mundo quase lá é apóstolo. Eu falei, meu Deus. I go to Africa, for example, everyone there is an apostle, and I'm like, oh my goodness. É claro que tem os apóstolos, Obviously, there are the apostles, mas nem todo mundo é. but not everybody is an apostle. Amém? Amen. Mas algumas pessoas têm esse chamado. Levante sua mão, quero ver. But some people have this calling. Hey, raise up your hand. I want to see Vem it. aqui à frente. Come here. Come to the front. Aqui, isso. Yeah, here. Vem aqui. There you go. Come here. Eu não sou o juiz, é Deus quem é juiz, você sabe e pronto, né? I'm not a judge, but God knows your heart. He's the judge. Deus tem obras maravilhosas. God has great, Deus tem marvelous works. povos que precisam de enviados. God has lost people that needs to be sent. Você não to. sempre é enviado para outro país. You don't need to be sent out to another country. Você pode ser enviado para outra cidade. You can be sent to another city. Enviado para outro povo, Sent to another people. né? Outra cultura. Another Mesmo culture. dentro do seu lugar que você está. Even the place where you're at. Existe um chamado. There is a calling. Mas quando você é chamado, But when you're called, você já tem a vitória. you've already got victory. Você já tem a You've vitória. already got the victory. Porque você vai. Because you're going to go. You will E quando go. você for, And when you go, Ele vai com você. He will go Aleluia. with you. Amen. É por isso que é tão importante o chamado. That's why the calling is Porque so Ele important. acompanha você. Because Ele it vai com follows você. you. Coloque a mão no seu coração. Put your hand in your heart right now. Tem um hino aqui com canção. Is there a song that we can sing? Aleluia. Hallelujah. Nós te louvamos, Senhor, We praise you, Jesus. porque Tu és o Salvador do mundo. Because you're the Savior of the world. Não porque apenas ou porque morresse por nós na cruz, Because you died for us on the cross. mas porque também é o cabeça da igreja. And also because you're the head of the É o church. general. You are the general. É o comando em chief, You are the commanding chief. aquele que tem todo o poder He who has all the Toda power, autoridade. all the authority nos céus e na terra. in heaven and in earth. Senhor, levanta Lord, raise up hoje today aqueles que possam ser enviados those who can be sent para uma obra que o Senhor tem a to the fazer. work that you have to do. E aqueles que já foram chamados, And those who've already been sent. Senhor, agora Lord, now fortalece, fortify, capacita strengthen, capacitate. em o nome de Jesus. In the name of Jesus. Em o nome de In Jesus. the name of Em nome de Jesus. Jesus. In the name of Aqui, Jesus. sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus' Jesus. Mas alguém eu não toquei? Está aqui Jesus' por name. isso? Em nome de Jesus' Jesus. name. Em nome de Jesus. Mas alguém eu não toquei que veio? Em nome de Jesus. Jesus' name. Aleluia. Nós ouvimos o testemunho do pastor dessa igreja hoje, que So foi enviado. we heard the testimony of the pastor of this church E ele today. está fazendo um trabalho maravilhoso, incrível. He's doing an amazing work. Mas por quê? But why? Porque ele foi enviado. Because he was sent. É simples. It's simple. Ele foi enviado. He was sent. Eu fico sempre atento ouvindo os pregadores. I'm always attentive Eu to gosto de ver os listening to them. sinais. I like to see the signs. Eu gosto de ver os sinais. I like to see the signs. Né? Quando Deus envia, When God sends them a out, obra é feita. the work is Por done. quê? Why? Porque Ele enviou. Because he sent them. E a obra é dele. And the work is É Ele his. quem faz. He's the one that Deus does os it. abençoe. God will bless you. Coloque as suas mãos juntas para Jesus. Put your hands together for Aplauda o Jesus. Senhor. Aleluia. Applaud the Lord. Hallelujah.